Olá, galera linda do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Natália e hoje eu vim gravar esse vídeo referente à nossa aula de arte, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre nossos conteúdos de arte hoje e vocês vão acompanhar aí na apostila de vocês, certo? Então, para a aula de hoje, vocês vão abrir a apostila de arte, volume 3, na página 8. A gente vai falar sobre esse assunto aqui, ó. Fotografia como registro. Então, no caso, essa página aí, a gente tem que observar essa grande fotografia que tá aí no início, tá? É uma fotografia que está em preto e branco, né? É uma fotografia que a gente precisa observar aí, certo? Essa fotografia, a gente pode ler aqui na legenda logo abaixo, que essa fotografia, ela foi feita por Mário Cravo Neto. E no caso, o nome dessa fotografia é O Deus da Cabeça. Essa fotografia foi feita em 1995 e tá lá no Acervo Itaú Cultural em São Paulo. Então, essas são as informações que a gente tem aqui na legenda sobre essa fotografia, certo? Então, essa utilização aí dessa imagem, dessas cores, tudo isso eu quero que vocês observem bem. O que vocês acham que essa fotografia está retratando? Essa fotografia, será que a pessoa que está nessa fotografia aí é uma pessoa, qual o sentimento que ela tem ali? E se essa foto, em vez de preto e branco, fosse colorida, vocês acham que como que seria essa foto? Ela teria um aspecto diferente? Então é tudo isso que eu quero que vocês analisem aí dessa fotografia aqui da página 8, certo? Então eu vou dar um tempinho, vocês pausem o vídeo e analisem bem essa fotografia aí no livro de vocês, certo? Analisaram bem, a gente vai responder as perguntinhas aí da página 9. O que mais lhe chama atenção nessa imagem? Então, essa questão é uma questão pessoal. Então, você vai responder o que chamou mais atenção. Eu vou dar a minha resposta. O que mais me chamou atenção nessa imagem foi que eu consegui encontrar aqui uma mistura, né? Parece que é uma mulher. O que mais me chamou atenção foi essa mistura de texturas. Parece que é um corpo de uma mulher e o que me chamou a atenção é que parece que a cabeça dela é um casco de tartaruga. Vocês também observaram isso? Não parece que ela está segurando uma tartaruga aqui? Isso foi o que mais me chamou a atenção. Por que será que parece que tem uma tartaruga no rosto dela? Então, o que mais me chamou a atenção foi ela ter um rosto parecido com um casco de tartaruga, tá? B. O que a pessoa fotografada está segurando na frente do rosto? A tia mesmo, foi uma coisa que eu observei e já é logo o que a gente está falando na questão B. Ela está segurando uma tartaruga. Se vocês observarem bem, agora quem não conseguiu enxergar a tartaruga ainda, volta lá atrás e dá uma olhadinha, ó. Se vocês observarem bem, olha aqui como que é um casco de tartaruga, parece que aqui tem um pescoço, a cabeça dela. Tá vendo? E a mulher tá segurando assim, ó, como se estivesse segurando a tartaruga assim na frente do rosto, né? Letra C. Em sua opinião, por que o fotógrafo fez o registro em preto e branco? Então, no caso, aí é uma resposta também pessoal. Mas o que a gente pode analisar, se a questão tivesse essa tartaruga no rosto dela, não foi para parecer que o rosto dela era daquele formato? E se a fotografia fosse colorida? Claramente daria pra gente enxergar que a modelo tá segurando uma tartaruga, né? Então eu acredito que seja uma coisa para poder demonstrar essa diferença, né? Para poder juntar, né? Como se fizesse tudo num elemento só. Como se a modelo tivesse segurando a tartaruga e fosse tudo um elemento só, uma coisa só, né? É mesmo uma questão pra gente analisar aí. Se fosse colorido, a gente veria facilmente que ela tá segurando a tartaruga, mas como é preto e branco, a gente começa a confundir um pouquinho. Então, eu acredito que seja para dar essa ideia de fusão. O que é fusão?
um elemento junto com o outro, né? Que é o corpo da mulher, da modelo, junto com uma tartaruga. É para dar essa mistura, né? Bom, então vamos lá. Minha biblioteca, ainda na página 9. Então aí tem um livro aí, uma sugestão de livro para vocês procurarem, né? Quem tiver interesse em procurar. O livro se chama Zoom. O livro fala de que, por meio de uma fantástica viagem visual, o autor explora diferentes pontos de vista, mostrando que nem tudo é o que parece. Então, é exatamente o que a gente analisou naquela fotografia. Nem parece, a gente olha, vê uma coisa, depois olha e vê outra coisa. Então, nem tudo é o que parece. Quer dizer que as coisas têm análises diferentes, né? As coisas mudam, né? Tudo é pra gente entender dessa forma. Então, vamos lá. No finalzinho da página 9, tem uma atividade para vocês realizarem. A tia vai explicar bem como é essa atividade e vou colocar aqui depois da minha explicação a minha que eu fiz, tá? O que você acha de tirar fotos de parte do corpo em preto e branco usando alguns objetos? Para isso, siga as orientações do professor. Depois selecione 2 fotos para imprimir e colar no espaço a seguir. Então, bom, como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aí o celular que vocês tiverem aí e vão fazer essa fotografia. Vocês vão pegar como na foto tinha uma mulher segurando uma tartaruga, vocês vão juntar o seu corpo com algum outro elemento, com um objeto, né? Para vocês fazerem essa fotografia aí. Então, vocês vão fazer uma fotografia com alguma parte do seu corpo, o pé, o braço, a mão, segurando alguma coisa diferente, tá? E essa fotografia tem que ser em preto e branco. Vocês vão enviar essa fotografia para mim no grupo, tá? E quem tiver impressora em casa pode imprimir e colar aqui, mas quem não tiver não tem problema. A atividade é me enviar no grupo essas fotografias aí, tá? Então, a atividade é essa. Essa atividade, gente, vai servir como registro de atividade de arte, tá? Então, façam aí. Depois dessa explicação, eu vou colocar aí para vocês um exemplo de uma fotografia que eu fiz aqui na minha casa, tá? Vocês podem ser criativos aí e imaginar uma fotografia bem legal e tirar aí pra gente, certo? Depois, nós vamos continuar na página 11. Então, o corpo como pincel. Você viu que o corpo pode ser transformado em uma tela, mas já pensou que também podemos usá-lo como pincel? Experimente criar uma pintura usando alguma parte do seu corpo no lugar do pincel. Pode ser o cotovelo, os dedos dos pés, as palmas das mãos ou outra parte que desejar. Importante, você deve usar a parte escolhida como se fosse um pincel e não como um carimbo. Então, como assim não pode usar como carimbo? Carimbo, gente, é só você, por exemplo, na palma da mão, encostando, ó. Você pegar a palma da mão e encostar, isso aqui é carimbo. Pincel, ele, tá vendo? Ele passa, ó, fosse passar, ó, palma da mão, entendeu? Então, fazendo assim, certo? No caso, vocês vão pegar para essa atividade. Hoje a nossa aula de arte vão ter essas 2 atividades, tá? A atividade da fotografia em preto e branco e essa atividade do corpo como pincel. Vocês vão pegar uma folha A4 e vão fazer a experiência usando o seu corpo como um pincel. Quem tiver tinta guache em casa pode utilizar. Quem não tiver tinta guache, pode fazer um pincel usando alguma coisa que você tem em casa que consiga colorir. Você pode usar quem tiver uma maquiagem velhinha, pode usar uma maquiagem, um pouquinho de maquiagem. Quem tiver um batom velhinho, pode usar a tinta do batom. E também tem uma série de formas de você fazer tinta caseira, tá? Então, o objetivo nessa atividade aqui é vocês fazerem alguma arte numa folha branca e usando o seu corpo como pincel, alguma parte do seu corpo. Ah, tio, eu vou usar o dedo. Ah, tio, eu vou usar o nariz. Então, fica a critério de vocês, tá? Também, no final dessa explicação, eu vou estar aqui postando um exemplo
da atividade que eu fiz utilizando o meu corpo como pincel, tá? Eu utilizei como pincel a ponta do meu dedo, tá? A ponta do meu dedo aqui eu utilizei como pincel para realizar essa atividade. A aula de arte hoje foi isso. Hoje nós falamos da fotografia, né? A gente falou da fotografia em preto e branco para dar aquela ilusão, dar aquela fusão entre os elementos, e a tarefa era vocês tirarem uma foto preta e branca de uma parte do seu corpo segurando algum objeto ou alguma coisa, né? Vocês podem fazer como a modelo aqui que segurou uma tartaruga, vocês podem segurar um animalzinho também. Fica a critério de vocês. Usem e abusem da criatividade. E a outra atividade e a outra parte da nossa aula, a gente falou do corpo como pincel, em que a atividade é para vocês utilizarem uma parte do corpo de vocês como pincel para fazer um desenho, uma arte aí bem bonita numa folha branca, tá? Então é isso, eu aguardo lá no grupo as fotos das atividades de vocês. Lembrando que todas as atividades realizadas nas aulas de arte, elas são contadas como registro lá de atividade lá de trabalho para vocês, certo? Então a aula de hoje era isso, gente. Eu aguardo lá no grupo e já tô ansiosa para ver aí as artes de vocês aí. Então é isso, galera. Um beijão e até a próxima aula.